Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta série estarei fazendo alguns vídeos falando sobre como algumas igrejas fundamentalistas têm se equivocado ou feito ginástica mental para argumentar sobre o relato bíblico da criação lá em Gênesis, bem no princípio, e como algumas informações do assunto. A morte já existia antes do pecado, ou seja, a morte já existia antes de Adão e Eva terem desobedecido a Deus. Afirmo com todas as letras que sim. Bom, se prestarem muita atenção no relato da criação, perceberão que há fortes indícios de que existia a morte física. Eu estou me referindo à morte física, né? E muitos líderes religiosos ou teólogos religiosos cristãos por aí fora têm feito uma enrolação com os argumentos que é para poderem levar o pensamento das ovelhas, né, das pessoas que vão lá ouvir pregações em igreja e estudar a palavra de Deus, têm levado o pensamento delas num caminho desejado, num caminho já meio que pronto, né, para que eles possam pensar, para que eles possam ter uma linha de pensamento teológico que a congregação precisa ou que é própria da congregação. Infelizmente, os despercebidos como eu também já caíram nesse tipo de coisas, né? E ainda há muitas pessoas que também estão meio que despercebidas dessas informações que faltam, dessas distorções, e acabam continuando na igreja, infelizmente. E não questionam esse tipo de coisas que eu vou colocar aqui agora. Bom, eu me lembro que quando estava ainda na igreja, né? Nós tínhamos começado um estudo lá, com base num livro novo de estudo. Na verdade, são dois. Tem o do Velho Testamento e tem o do Novo Testamento. Mas na minha igreja estávamos fazendo do Velho Testamento. Ah, paramos só até na parte dos patriarcas, né, que envolve o Abraão, Moisés e por aí fora. Até só falamos um pouco até sobre Abraão, né? Mas falamos muito mais sobre a criação. Até porque entrou a pandemia, tivemos que parar, né? Mas sobre a criação, fomos muito a fundo, estudamos um pouquinho mais, terminamos assim alguns capítulos daquele livro, que se baseava na Bíblia, claro. E assim fomos indo, né? Ah, só que eu me dei conta que existiam assim alguns pontos que não se encaixavam, sabem? Ah, me dei conta que alguma coisa não fazia sentido no relato da criação. E essa coisa era o ato de comer. Depois vocês vão entender em futuros vídeos por quê. E no final desse vídeo eu vou deixar algumas reflexões também. Vai vos fazer pensar o porquê que eu estou falando sobre o ato de comer. Eu comecei a me perguntar naquela época, né, naquela altura, ah, o fato de Adão e Eva terem essa necessidade de comer. Por que eles precisavam comer, afinal de contas? Se eles, antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ou antes de pecarem, desobedecerem a Deus, não poderiam morrer, sabe? É isso que é pregado nas igrejas, que eles não poderiam morrer. Mas se eles não poderiam morrer, por que eles precisavam se alimentar antes do pecado? Ou seja, antes de existir a morte, como muita gente crê. Daí eu vi, não, esse negócio tá meio assim, sem base, sabe? Vou tentar ir mais a fundo, vou ler várias vezes e vou tentar ir a fundo para ver o que tá faltando de informação aqui. Daí, a questão da desobediência, com o tempo, né, quando eu fui lendo mais, a questão da desobediência como justificativa da entrada da morte no mundo, ou seja, desobediência com Deus, não me pareceu assim um argumento plausível, sabe? Não me pareceu algo meio forçado aí só para querer justificar que não, a morte só entrou depois da desobediência, porque Deus disse que se eles comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Mas alguma coisa aí não tá bem, não fecha, não bate. E alguns cristãos, né, afirmam que se existisse ou se houvesse já a morte antes do pecado, isso anularia o sacrifício de Jesus Cristo. E também usam Romanos 5,12 como prova ou base para defender essa argumentação. Mas isso nós veremos mais para o futuro em outros vídeos, né, desta série aqui. Então, eu separei assim alguns pontos de referência, né, que na verdade são capítulos e versículos lá mesmo de Gênesis. Não vou fazer uma leitura que é para não ficar muito longo, mas vou citar, né, que é para vocês também poderem ler depois ou acompanharem ao mesmo tempo.
Bom, dê uma lida em Gênesis capítulo 2, versículo 9, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16 e Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Depois de vocês fazerem essa leitura, vocês vão perceber como se dá muita ênfase, né, no ato de comer. Vocês vão perceber isso. E vão perceber que se repete, dependendo também da versão bíblica, né? Eu li mais a NVI, repetia-se várias vezes a palavra comer. Mas várias vezes. Sem dúvida, vocês também perceberão isso. E agora, para fechar o vídeo de hoje, né, eu vou lhes fazer algumas perguntas que é para vocês poderem refletir um pouco. Por que os seres humanos precisam comer, afinal de contas, né? Por que eu, você, nossos irmãos, primos, pais, por aí fora, precisamos comer? Comemos para quê, afinal de contas? Se você deixar de comer, o que acontecerá contigo? O que acontecerá comigo se eu deixar de comer? Se você deixar de comer, tipo, a partir de hoje não como mais nada até sei lá quando. O que vai acontecer com nossos corpos? Entenderam? E se Adão e Eva deixassem de comer, o que aconteceria com eles? Se eles eram imortais, como se diz na igreja, como se prega por aí, por que eles precisavam comer então? Isso antes do pecado, né? Por que eles precisavam comer se eles eram imortais? Qual era a necessidade deles de comer? Essas são as perguntas que eu fui escrevendo assim, que é para vos fazer refletir um pouco. Só que eu vou vos lembrar algo aqui. Ou, se você é um crente, né, que está assistindo isso, ou uma crente, vou te lembrar algo. Você acredita que Adão e Eva tiveram a mesma estrutura corporal que nós agora, né, ou de gerações que já passaram? Ou seja, também tinham uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, órgãos internos, cada órgão com sua função e tudo mais, tal como nós somos hoje, né? Bom, vou colocar à parte, assim, aquelas pessoas que infelizmente nascem com algum tipo de deficiência, né? Entre aspas, estou falando de um ser humano saudável, completo, que tem tudo aqui, tem tudo em dia funcionando assim. Vou te lembrar que você acredita que eles eram também assim, né? Não é porque eles tinham 4 braços, 2 cabeças, ou sei lá, mais dentes na boca, não. O padrão deles de estrutura do corpo humano era tal igual à nossa. Eu acredito que você acredita que é assim, não é? Então, se nós precisamos comer para algum fim, por causa de alguma coisa, né? Eles precisavam comer também para quê? Já que não mudou nada nas nossas funções. Se você acredita que Deus criou tudo pronto, perfeito, ou seja, criou o ser humano com todos os órgãos lá no lugar, cada um com sua função, então Deus também criou um sistema digestivo para Adão e Eva, que você e eu também temos. E nós sabemos que o nosso sistema digestivo tem uma função, não é? Então eles também tinham um sistema digestivo. Funcionava ou não? Será que Deus criou um sistema digestivo inútil antes do pecado? Pense sobre isso. Bom, é tudo por hoje. Na próxima vou continuar com as argumentações, né? Vou terminar aqui alguns apontamentos. Mas essas questões são para fazer você pensar um pouco. Porque quando eu finalizar sobre o tema aqui, né, no último vídeo que farei, aí sim, vou falar o que eu penso a respeito disso. Concluir tudo, dar um fechamento. Mas a questão é começar a fazer assim, algumas questões no final de cada vídeo para te fazer refletir. Então a gente se vê na próxima. Até mais.